Dar início ao nosso bate-papo com o Roberto Gomes. Eu vou cuidar para não chamá-lo de professor Roberto Gomes, porque uma vez ele até me chamou a atenção, não precisa me chamar de professor, mas ele, apresentando para vocês, foi professor da PUC Paraná e da Universidade Federal, aposentado na Universidade Federal. Esteve 8 anos à frente da editora da universidade e autor de 18 livros, e editor de outros tantos à frente da Criar Edições, que é um dos marcos da história da editoração no Paraná. Uma editora que teve uma sobrevida, né, voltou depois de um tempo fechada e que, na medida da conversa, a gente vai apresentando para vocês, lançou nomes hoje muito conhecidos de todos, né? Revelou, na verdade, nomes que estavam ou sem uma editora ou ainda à procura de alguém que lhes desse visibilidade. Então, o professor Roberto tem um grande conhecimento aí sobre o mercado editorial, o seu formato antigo, para que lado que ele está indo. O Roberto é de Blumenau, Santa Catarina, da leva de escritores paranaenses nascidos em Santa Catarina, que são muitos, são né? Cristóvão Teza, Paulo Venturelli, Roberto Gomes, o Caran, todos catarinenses que estavam indo para Nova York, mas pararam aqui, como dizia o Dionísio. Aí eu estava indo para Nova York, mas parei aqui para dar uma parecida, acabei ficando, né? E ele está em Curitiba desde 1964, então são vai para 53 anos que ele vive aqui na nossa cidade. Bem-vindo, Roberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria de começar falando de um assunto que vai te perseguir sempre, né? Que é a experiência da Criar Edições nos anos 80, e como essa pequena editora de repertório acabou se tornando um marco aí na história da leitura e da editoração no Paraná. Você podia dar um panorama para a gente da Criar? Pois não. Então, bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Bom, a Criar, ela foi uma espécie de delírio que deu certo, né? Num certo momento, né? Nós chamávamos a Criar entre nós de besouro voador. Porque vocês sabem que besouro é um animal que, pelas leis da aerodinâmica, não pode voar, né? E, no entanto, ele voa. Então, a Criar Edições era uma espécie de besouro voador. Quer dizer, ela não pode voar, mas voava. Então, se deu bem, num certo sentido. Ela começou numa experiência... Eu tinha uma experiência anterior na Coeditora, que foi uma editora de escritores aqui no Paraná. Eram 11 ou 12 ou 13 escritores, né, que se reuniram, formaram uma cooperativa, que era uma moda na época, né? Se imaginava que a cooperativa ia revolucionar o mundo, né? Foi uma das inúmeras tentativas de revolução que a minha geração fez. E eu tinha tido essa experiência, mas antes disso ainda, eu tinha uma experiência que eu acho que está no fundo do meu interesse por editoração, por publicar, além de interesse em escrever, é que o meu pai foi jornalista, daquele jornalista de interior, né, das décadas de 50, 60. E então eu era menino de 6 anos, mais ou menos, 7 anos. Então nós morávamos numa casa grande e tal, só que a parte da frente da casa era a oficina do jornal, a cidade de Blumenau se chamava. E lá atrás, então, era onde nós morávamos, né? Então eu me criei no meio de linotipos, que ninguém, talvez aqui, bom, vocês sabem o que era linotipo, mas tem gente que nunca viu, né, uma linotipo na vida, né? Então era linotipo, barra de chumbo, aquelas bolhas pulando da linotipo e tal, aquela impressora que batia página por página, pleque, 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 aquilo eu escutava o dia inteiro, né? Então esse clima de publicação, para mim, é uma coisa, eu até escrevi isso num livro que chama Todas as Casas, para mim é uma coisa que antecedeu o interesse pela literatura. Quer dizer, eu me interessava pela página impressa antes de saber ler. Eu olhava aquilo, achava interessante que as pessoas pegavam aquilo, né, e ficavam olhando e lendo e tal, e coisa, eu não sabia ler. Mas eu achava bonito aquilo, eu achava interessante, né? Interessante como meu pai ia lá na máquina de escrever, que ele escrevia com 2 dedos, né? E ele escrevia e
e depois aquilo ia para linotipo, né? O linotipista batia aquilo, virava chumbo, chumbo virava página virava papel impresso. Eu achava isso uma mágica, eu achava isso uma coisa fantástica, né? Então, esse interesse pela feitura do impresso, né, é que eu acho que está na origem da minha ligação com... Uma origem, né, da minha ligação com literatura, com editoração, com livros, mania de livros. Hoje tem até problema na minha casa agora, não sei mais onde colocar livro. Todo mundo tem esse problema, né? Todo mundo tem essa mania, tem esse problema. Então, essa preocupação com o livro, com editar livros, com gostar de livros, é muito antiga em mim. Na década de 60, a gente estava pensando que ia realmente fazer uma revolução no mundo, né? Não só local. A gente participava de uma coisa que parecia ser universal e que seria universal, etc. E uma das formas de fazer, e isso talvez hoje seja uma coisa... talvez até difícil às vezes de entender como é que se dava isso. Uma das formas era, por exemplo, a literatura tinha um papel muito importante nisso. Se acreditava que a literatura tinha um papel realmente revolucionário, de conscientização, de debate, de informação. Os livros, e vejam bem, ao contrário dos dias de hoje, os livros de autores brasileiros circulavam com uma facilidade muito grande, né? Eram procurados porque falavam de temas que interessavam as pessoas, etc. Então, esse clima de debate, de coisa, é que fez com que eu começasse a aparecer no Brasil várias experiências editoriais, né? Não foi só no Paraná, foi em Santa Catarina, foi no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, etc, etc. Então, eram experiências que iam aparecendo aqui e ali lá, normalmente envolvendo escritores, não empresários, não editores profissionais, etc., mas escritores que se reuniam para desenvolver um processo editorial, né? Então, no Paraná, a gente não tinha um problema a mais, quer dizer, o Paraná não tem tradição editorial. Quer dizer, o Paraná teve praticamente a editora Guaíra, né? Que a editora Guaíra foi uma editora importante, que editou textos muito importantes, fez traduções de obras muito importantes, teve um peso realmente interessante, mas isso é coisa da década de 40, 50, né? E então o Paraná não tem uma tradição editorial, como tem, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? É uma tradição forte em editoração, né? Então a gente estava meio sozinho, fizemos a cooperativa. Aí a cooperativa funcionou, foi muito bem, aliás, 2 ou 3 anos, tal. Aí depois, aquele mal das cooperativas, tem muita gente junto dando palpite, aí a cooperativa fracassou, né? E, bom, o fato é que um belo dia me apareceu essa ideia de fazer uma editora. Eu conversava muito com o Cristóvão Teza nessa época sobre fazer uma editora, como editar os livros, e está todo mundo tentando lutar para editar livro. E um dia a gente estava na minha casa, o Cristóvão, a Íria, que era a minha mulher então, e eu, né? E aí nós começamos a imaginar uma editora que a gente tinha vontade de fazer. E começamos a projetar, pensar, nomes daqui, dali, quem publicar, como é que publicar, o que nós selecionamos. Não pode ser uma editora regional, tem que ser uma editora além do Paraná, né? Nada de paranismo, por exemplo, não queríamos saber de paranismo de forma alguma, etc. Ficamos pensando nisso, né? E fizemos lá um esboço do que seria a editora, de como é que a gente ia arranjar uma grana para começar a editora e tal. E aí veio o problema do nome, inclusive. Como é que vai chamar? Aí fizemos lá um monte de conversa, chama assim, chama assado, não sei o quê. Daqui a pouco eu estava com o nome assim, do Cristóvão escrito, né, Íria e Roberto na página, né? Aí eu vi que o CRI de Cristóvão, né, mas o Íria da Íria e o R do Roberto dava exatamente criar, né? Então aí escolhemos o nome Criar. Então aí começou de uma aventura, né? Uma coisa que editamos 2 primeiros livros, um do Cristóvão, outro meu, né? Do Cristóvão era uma novela, e o meu era um livro de contos. Editamos o primeiro livro e saímos com um pacotinho de livro debaixo do braço,
fomos lá na Guignone, né? Aí, ó, editamos esse livro aqui, queremos colocar aí para a venda. O Guignone, evidentemente, com aquela... Eu não vou dizer exatamente... Bom, com aquela educação que ele tinha, ele nos tocou, simplesmente. Ah, que rapaziada, não chateia aqui, vamos embora daqui. Nos tocou. Aí nós tínhamos uma moça na Guignone que era muito simpática, uma vendedora. Ela tinha uma mecha branca no cabelo, assim, eu não me lembro o nome dela. E ela, quando ela viu que ele nos tocou, ela nos chamou à parte, assim, e disse, não, vem cá, deixa ele para lá e tal. Ele foi, ela disse, dá os livros aqui. Aí ela botou o livro na prateleira, tal, inclusive. Depois ela colocou na vitrine. Ela se atreveu a colocar na vitrine. Levou a maior bronca do Guignone, né? Porque onde é que se viu botar livro de... Roberto, só uma parte. Talvez para eles, eu acho que eles não viram a Guignone aberta. Ah, vocês não sabem o que é Guignone? A Guignone. Nem o não era acompanharam, né? Não acompanharam, né? A Guignone foi uma livraria tradicional aqui em Curitiba, ali na Rua 15, né? Uma magnífica livraria, uma época do pai desse Guignone que eu estou falando, né? Eu estou falando do José Guignone. O pai dele, né, é que criou a livraria. Essa livraria foi um centro cultural muito importante, de discussão, de presença de gente, de debate, de presença de autores, etc., daqui, de fora, etc. Tal. A Guignone teve um papel muito importante. O José Guignone é o filho dele, e que era um sujeito que fez um trabalho, levou a livraria durante muitos anos, até que ela desapareceu, mas José Guignone era célebre pelo mau humor, né? Ele era um mau humor terrível. Assim. E ele achava assim que ele respeitava em Curitiba era o Dalto. E o resto ele não queria saber de ninguém, quer dizer, dos mais novos, né? Então ele literalmente nos tocou da livraria. Não queremos saber de você. Bom, enfim, aí nós começamos a distribuir o livro. Tal. Bom, para nosso espanto, havia coisas da época que ajudavam, né? Por exemplo, primeiro, os jornais tinham normalmente uma página, um rodapé ou uma coluna de livros, né? Se não era de crítica literária, era uma coluna de indicações de leitura. Né? Então, o livro tal é isso, aquilo outro, tal, né? etc. Né? Então, isso ajudou muito. Quer dizer, os vários colunistas dos jornais de Curitiba, por exemplo, faziam isso. Mas não só em Curitiba. Isso a gente mandava o livro para o Rio, para São Paulo, saía. E nós temos recortes guardados de jornais de São Paulo, do Rio, de Minas, Rio Grande do Sul. Isso funcionava. Outra coisa, existia na época uma outra condição que foi favorável, quer dizer, a distribuição. Então, hoje, por exemplo, não existe mais distribuição de livro, distribuidor de livro, como existia na época, né? O distribuidor de livro, hoje, principalmente essas, como é que chama? Livraria de shopping, né? Essas aí. Essas livrarias, Megastore, elas não querem saber de distribuidor, de contato nem com ninguém. Você vai lá, procura um livro, diz que está interessado em comprar aquele livro, eles dizem, nós não temos o livro. Eles nunca têm os livros. Né? Aí, nós não temos, mas nós conseguimos em 5 dias. Então, se faz a encomenda, paga aqui, daqui a 5 dias você vem buscar. Aí ela entra em contato via internet com a editora e compra um livro, aquele que já está vendido. Então, é uma troca de um por um. Assim, não tem. Naquela época existiam os distribuidores que viajavam o Brasil inteiro. E eles iam levando o livro de cidade em cidade e tal, etc, etc, etc. Então, eu acho que tudo isso era a situação política do país, o debate das coisas, a luta contra a repressão, a ditadura, etc. Tudo isso ajudou. Né? Mas também ajudou o seguinte, nós tínhamos assim, uma série de autores aqui que não estavam circulando adequadamente. Né? Então, por exemplo, autores que já escreviam, a gente sabia que tinham talento, tinham coisas escritas, tal. O Valêncio Xavier, por exemplo. Né? Então, o Valêncio, a gente editou. Tal. O Wilson Bueno. O Wilson Bueno, não sei se vocês conheceram, tal, mas o Wilson Bueno é um autor que não havia publicado nada. Ele só publicava nos jornais. Né?
e como na época o Wilson estava um pouco, digamos assim, fora de órbita, né, eu disse, olha, Wilson, eu quero publicar um livro teu, que eu gosto muito das tuas crônicas e tal, e tal, e tal. Aí ele disse, legal, eu vou te levar então. Primeiro ele não achou que não merecia e não sei o que e tal. Finalmente ele disse que ia me levar. Aí ele apareceu um dia na editora lá com uma caixa de sapato, grande, assim, uma caixa grande, com caixa de sapato, e botou acima da mesa, está aí. Eu disse, o que está aí? Não, abre aí para você ver. Aí dentro estavam todos os recortes das crônicas que ele havia publicado por aqui, em vários lugares. Aquilo era o livro dele. Aí nós editamos o Wilson, que era inédito, depois editamos o Leminski, que não era inédito naquele momento, mas foi 2 livros importantes, o Leminski, Alice Ruiz, a Helena Collodi, que nós inventamos a Helena Collodi, né? Etc. Outros livros do Cristóvão, outros livros meus, etc. E fizemos livros, inclusive, de autores de gaúchos, de São Paulo, né? O Lescano, o Sérgio Faraco, gaúcho. E fomos editando gente de toda parte. Inclusive, editamos uma antologia de contos cubanos, né? Que foi a primeira antologia a ser publicada, e tem umas histórias pitorescas em torno disso. Então, eu queria apenas dizer o seguinte, a Criar foi uma coisa daquele momento, né? Ela nasceu naquele momento, marcada por aquele momento, e foi possível naquele momento, né? Quer dizer, hoje eu acho que vocês devem saber, talvez até melhor do que eu, mas hoje a situação do livro mudou bastante, né? Então eu queria só ter retratado rapidamente o que acontecia naquele momento. Roberto, se desse ainda sobre a Criar, para você recuperar para a gente uma estratégia editorial, se eu tiver errado me corrija, que foi a maneira como vocês lançaram a Helena Collodi, né? Tem uma frase tua que se tornou muito famosa, você diz, Curitiba precisa de alguém para amar, né? Porque a Helena Collodi despertava afeto numa cidade que era, certo ou errado, conhecida pelo baixo amor, baixo carinho. Ainda essa semana o Paulo Venturelli lá na biblioteca falou da autofagia de novo, né? Que ele se sente escondido, invisível, lembrando a frase do Jamil Sneg, né? Como ser invisível em Curitiba. E você também escreveu sobre a solidão em Curitiba. Sobre a invisibilidade. Sobre a invisibilidade e tal. E vocês lançaram a Helena e ela despertou afeto, ela teve uma certa... Ela saiu do nosso mundinho aqui, né? Já era uma estratégia editorial moderna ou foi uma intuição? Como é que foi a escolha pela Helena? Nós não éramos propriamente profissionais da editoração, né? Nós éramos escritores entusiasmados, querendo fazer alguma coisa. E eu na verdade, conheci a Helena antes, assim, muitos anos antes. Ela era amiga de uma prima minha, chamada Sônia Barreto, tal, e conheci aquela senhora, né, ela era um pouco solene, assim, quando ela não te conhecia bem, né? Depois ela desarmava, era muito agradável, divertida e tal. Mas eu havia chegado recente aqui em Curitiba e tal, e me interessei por ela, porque a minha prima dizia, olha, ela escreve bem, ela aí sabe das coisas e tal. Então, quando chegou naquele momento, eu senti isso, quer dizer, eu gostava de algumas coisas que eu havia lido da Helena. Ela já publicava os livros dela há 40 anos. 40 anos ela publicando, 40 e poucos anos. Mas nunca nenhuma editora se interessou por ela. Nenhuma editora local daqui, nem alguém para ajudá-la a editar o livro, nem ou um organismo de governo aí que faziam edições, nunca. Então ela era professora da escola como é que chama? Escola de Educação? Instituto de Educação. Instituto de Educação. Ela era professora do Instituto de Educação, ela economizava o dinheiro dela, né? Ela comprava o papel em resma, aí levava lá na escola técnica, tinha lá uma gráfica, ela era amiga do diretor da gráfica, né? Ela levava o papel, ele calculava quantos livros dava e ela editava por conta própria 200, 100 exemplares dos livros dela. Então ela passou assim 40 e tantos anos sem ser conhecida.
Eu achei aquilo uma coisa muito triste, muito, né, muito injusta e tal. E então aí foi que através de amigos meus tal, eu fui conversar com ela e foi muito curioso porque a gente chegou lá e eu disse, olha, a gente está pensando em publicar uma obra sua, reunir seus livros, etc, etc. Primeiro publicar um livro, 2, depois reunir seus livros. Aí ela disse, vocês querem publicar meu livro, que bom, tal. Ela ficou toda contente. Tal. Aí ela disse assim, e quanto é que eu vou ter que pagar? Ela achava que tinha que pagar. Eu disse, não, a editora paga e a senhora ganha 10% sobre o que vender. Ela disse, não acredito. Ela não acreditava de jeito nenhum. Ela nunca tinha visto daquilo, né? E aí foi que nós editamos um primeiro livro dela, chamado Sempre Palavra, depois Poesia Mínima, depois a obra completa dela, né, que é o Viagem no Espelho. Viagem no Espelho que tinha um tratamento gráfico com trabalhos do Rogério. Isso. Né? A capa é do Rogério, né? As fotos... Rogério Dias. E nós reunimos assim, fotos da vida dela e na ordem inversa da publicação dos textos, né? Enfim, foi uma coisa que deu um agito em Curitiba, porque eu acho também assim, Curitiba é uma cidade, eu dizia nessa época, a frase circulou nos jornais aí, por televisão e tal, que Curitiba precisa amar alguém, né? Eu sempre achava constrangedor, assim, por exemplo, o fato como há certa prevenção com relação a certos artistas plásticos, pintores, ou escritores, etc., né? Locais aqui tal, uma certa restrição, assim, essa coisa da invisibilidade, né? Como se tornar invisível em Curitiba e tal. E então eu achava e ao contrário eu via, por exemplo, eu ia muito a Porto Alegre nessa época e várias vezes estive lá e vendo, por exemplo, o Mário Quintana nas feiras do livro, né? Nas feiras do livro. E o Mário Quintana era adorado por todo mundo brincava com ele, todo mundo era amigo dele, todo mundo paparicava o Mário Quintana, etc. Essa convivência da cidade com alguém que a representava é que me deu essa ideia. Eu disse, não, acho que a Helena é a pessoa, né? E de fato foi, num certo sentido, né? Num certo sentido ela foi. A poesia dela é uma poesia interessante, eu gosto, né? Eu acho que a maior parte é muito interessante, mas como Curitiba tinha uma influência assim muito rigorosa, tal, essa coisa de cobrar muito, né? Ou é um gênio ou então não vale grandes coisas, né? Mas no entanto, era a editora, né? Eu na editora, o Liminski e a Alicia Ruiz, nós três formamos um trio ali para fazer barulho, para falar a respeito da Helena, né? Isso foi muito bom, porque eu acho que criou uma imagem melhor dela, da cidade, da editoração, mas não foi um plano assim, como hoje se faz plano de projetar. Hoje se fabrica escritores, né? São fabricados assim, conforme o alvo que se deseja atingir, etc. Não foi isso, era uma coisa bastante ingênua até o que nós fazíamos. Até ia te perguntar isso, porque, em certo sentido, foi profética, né? A Criar, todos os autores foram editados pela Criar, de alguma maneira tiveram o seu reconhecimento e o seu trânsito nacional, se era essa a questão, não que isso seja uma régua, né? O Cristóvão está aí para provar e todos eles. Mesmo os que não se projetaram poderiam ter se projetado. O caso do Jamil também foi alguém que você editou. Inclusive o Jamil, ele tinha ódio de editores, né? Ele vivia dizendo que ele queria descobrir a fórmula de fazer um editor salivar. Pegar um texto, dar para o editor para ver se ele salivava, tal, porque ele tinha ódio disso. E, curiosamente, a Criar foi a primeira editora que publicou o Jamil, porque os outros livros dele, todos, eram livros assim que a agência de publicidade dele publicou, e que ele não distribuía, né? Ele tinha medo de distribuir, porque ele diz, vão acabar comigo. Tem uma história do Jamil que eu posso contar agora, ele já faleceu há tanto tempo, ele era uma pessoa muito querida. Mas ele tinha um trauma com esse troço. Ele tinha um verdadeiro trauma, né? Então, numa época ele já escrevia, já publicava, etc. E aí
não sei se ele mandou diretamente, ele mandou direto para o Enio Silveira, que era o editor da Civilização Brasileira, né? Da editora Civilização Brasileira. E o Enio gostou do que ele tinha mostrado. Ele escreveu para ele. Naquela época era tudo por carta, né? Então, mandou uma carta para ele, disse, olha, eu gostei muito dos teus textos e tal, vem aqui, reúna os textos, traga aqui, que eu vou publicar o teu livro para a Civilização Brasileira. O que, para a época, seria muito melhor do que hoje ser editado pela Companhia das Letras. A Civilização Brasileira é uma editora de um impacto imenso. E o Jamil recebeu a carta, ele ficou apavorado. E, curitibanamente, ele disse, não, eu não mereço esse troço, não é possível. Não é, tá, aí ficou com medo, aí falou com um, falou com outro e tal. Aí alguns amigos a incentivaram o Jamil, disse, não, vai lá no Rio de Janeiro, vai lá e leva e tal, e coisa. Bom, finalmente ele foi, reuniu os textos dele, e foi ao Rio de Janeiro para entregar ao Enio Silveira. Hoje ele mandaria pela internet, mas aquele dia ele teve que ir pessoalmente lá. Só que ele chegou lá, achou o endereço, tal, editora Civilização Brasileira, aí olhou na porta e tal, aí foi pela calçada, passou, foi adiante, aí voltou, viu de novo, olhou, andou para lá e para cá 3, 4 vezes e não teve coragem de entrar. Voltou para Curitiba. Não editou o livro, não deixou o livro lá. Quer dizer, era uma inibição, era tamanha que ele não conseguiu assumir isso aí. Né? E é curioso, acho que no último livro da Hilda Hilst, né, que estava lá, a dedicatória a Jamil Sneg, né? É isso. É uma coisa impressionante, porque dá a impressão que ele é um autor dos Subterrâneos, né, que tem um culto secreto ao Jamil Sneg, as pessoas que conseguem encontrar os livros dele, né, para ler. Ela gostava muito dele. Ela gostava muito dele, né? Roberto, falando da editora, de uma editora de repertório, hoje uma editora de repertório tem como seguir os mesmos moldes ou você acha impossível? Da maneira como está o mercado editorial hoje. Eu estou chamando de editora de repertório. O que você está chamando? É uma editora que não paga, o autor não está indo lá pagar para publicar o livro e que você realmente, alguém lê o livro e um grupo de leitores, editores lê o livro e entende que aquele livro merece ser publicado, né? Nesse sentido. A gente tinha, inclusive o Paulo Venturelli, não sei se ele esteve aqui. Ele não teve. O Paulo Venturelli era um dos nossos leitores, né? Das pessoas que faziam isso, o Paulo Venturelli lia e tal, e dava palpite. E fazia um relatório tal, de leitura e tal, e nós nos baseávamos naquilo, né? Principalmente ele era o principal leitor nosso, né? Agora, nós fazíamos isso, né? essa seleção, mas a preocupação nossa era publicar autores que tivessem, representassem o que se fazia de melhor, a nosso ver, no Paraná, mas ao mesmo tempo que fossem autores que tivessem, evidentemente, um valor acima do Paraná, quer dizer, que pudessem circular em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. A pergunta é, você acha que hoje, você falou que talvez hoje a Criar não conseguisse manter o mesmo sistema de trabalho, né? O que hoje no mercado não permite uma editora como a Criar acontecer? Bom, eu acho que hoje eu sou muito pessimista com relação a editora no Brasil, né? As editoras estão caindo. Aquele, como é o André Chiffrin, é um sujeito que nasceu na França, foi para os Estados Unidos, o pai dele era editor também, e ele fez um grande trabalho nos Estados Unidos. Ele faleceu há alguns anos atrás, poucos anos atrás, né? Ele tem livros sobre a questão das editoras. Ele diz, inclusive, o seguinte: ele acha que, quando ele escreveu isso, ele disse, então escreveu há 5, 6 anos, mas ele disse assim, dentro de 20 anos nós vamos ter no mundo 4 editoras. E acabou. Quer dizer, porque as editoras estão sendo compradas pelas outras, né? Quer dizer, isso aconteceu aqui no Brasil, quer dizer, hoje as editoras, você pega uma Record é uma coleção de selos, né? A Rocco também, a Civilização, a Companhia das Letras, elas são editoras que reúnem um número grande de selos, ou seja, elas estão comprando outras. E o grande
perigo, acho, o André Schifrin, é que é o seguinte, que essa concentração permite que os editores decidam o que você vai ler. Quer dizer, é uma ditadura do editor, né? Então ele impõe o que vai ser lido, né? Ao contrário de um sistema como esse que já se figurou até então, quer dizer, em que a editora era procurada pelo autor, né? O autor vinha, escrevia, aparecia, era descoberto por alguém, quer dizer, o Graciliano Ramos escreve lá uma ata lá né, uma reclamação da prefeitura, que ele era prefeito, né? E de repente alguém diz, olha, esse cara sabe escrever. Aí de repente ele está publicando na José Olímpio. Isso era o caminho que se fazia, né? Quer dizer, hoje não, a editora está caminhando cada vez mais para essa escolha do que você vai ler. Quer dizer, então vamos programar o que você vai ler. Então agora, por exemplo, isso dá razão, por exemplo, dá vazão a livros assim de temas. Então, determinado, como está no cinema acontece isso também. Não é? Quer dizer, aí de repente é importante falar da questão da mulher. Aí, de repente vai falar da questão do exilado, da questão da violência urbana, não sei o quê e tal. E aí, em função disso, se cria todo um projeto editorial. As séries juvenis, né? Eu estava conversando, né? As séries juvenis puxando o mercado. E as juvenis fazem isso aí, quer dizer, sendo que hoje as séries juvenis servem para elas sustentam, na verdade, o mercado editorial, né? Porque a literatura como tal caiu muito. Enquanto que a literatura infantil, digamos, do Monteiro Lobato, da época do Monteiro Lobato, era feita com outro propósito, completamente diferente. Quer dizer, ela não tinha esse propósito do encaminhamento editorial de uma coisa. Não, ele queria contar histórias que se referiam ao Brasil, etc, etc. Então, essa mudança que houve, né, no perfil das editoras, no caráter da editora, é que eu acho que é perigoso, é uma coisa muito perigosa. Segundo, as livrarias estão cada vez mais concentradas nessa mega store, que favorecem, evidentemente, livros, né, de autoajuda, livros de facilidade de leitura, etc., de vulgarização de conhecimentos, etc., 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 né? Então, esse tipo de megastore favorece esse tipo de coisa, né? Tanto que hoje, se você for, por exemplo, a Guignone, a livraria que eu falei antes, era um lugar de encontro cultural. A gente ia na Guignone, apesar do mau humor do José Guignone, a gente ia lá para conversar. Aí você ia lá, você encontrava o Dalton, encontrava o Wilson Martins, compreende? Várias pessoas você encontrava lá, batia papo, trocava ideia, não sei o quê, tomava cafezinho no outro lado da rua. Quer dizer, então era um lugar de convivência, né? Era um lugar de convivência, né? Enquanto que hoje, se você estivesse interessado, não, eu quero saber os livros do Graciliano Ramos, tá? Eu descobri o que ele escreveu, leio o que ele escreveu e tal. O pior lugar para você ir é numa megastore, né? Você não acha. Você acha o livro editado ontem, tal, que vai ficar ali uma semana, porque senão ele começa a ocupar espaço na livraria, na prateleira, né? Então, naquela época, você ia numa livraria, como a Guignone, e você fazia toda uma pesquisa sobre o que tem livro desse autor, daquele outro autor, do autor americano, do inglês, do russo, não sei o quê. Você tinha aquilo tudo, era uma verdadeira biblioteca, não é, que você consultava. Hoje a livraria mudou de caráter. Então, para você procurar livros, né, não editados na última semana, você tem que ir no sebo. Então, os sebos hoje estão absorvendo todo um público interessado em literatura, que a Megastore não atende, né? Roberto, também queria aproveitar para conversar com o pessoal sobre algumas experiências tuas como escritor. Embora você tenha mais livros de literatura, um livro teu que é um ensaio, não sei se a gente pode chamar assim, o Crítica da Razão Tupiniquim, a última conta que você me deu era teria chegado a 40 mil exemplares, né? Mais do que isso, com mais de 5 edições, é isso?
Não, chegou a 14 edições, 14 e 65 mil exemplares. 65 mil exemplares. Um livro de filosofia. Um livro de filosofia. Você podia recuperar. E esse fenômeno do crítica está ligado também a um momento histórico do Brasil. É uma resposta. Como é que foi essa experiência, que é um marco da nossa história editorial também, né? O sucesso e a leitura do crítica da Razão Tupiniquim. Esse livro é um livro que eu escrevi porque nessa idade que eu escrevi, eu tinha 20 e poucos anos, a gente não tem juízo, então a gente escreve. Né? Sentei e escrevi o que eu pensava, pronto, acabou, não tem mistério. Eu tinha feito um curso de filosofia, eu tinha sido recém-admitido para ser professor de filosofia na PUC, e eu pensava um monte de coisa. A gente não tem superego nessa idade. O Oscar Wilde, não sou jovem para saber tudo. Isso. Então eu peguei. Então foi um livro extremamente espontâneo, é um livro polêmico, é um livro de levantar polêmica, não é um livro de ensinar nada a ninguém, né? É de desafio, tal. E foi um espanto, porque ele foi primeiro. Eu publiquei uma parte do livro numa revista do Rio de Janeiro, mas aí a editora Vozes não quis publicar e eu levei para o Rio Grande do Sul e lá eles quiseram publicar. E foi um espanto porque eu achava que aquilo interessava só a mim e tal, a 2, 3 amigos e tal. E, na verdade, ele saiu uma edição quando, 3 semanas depois, o editor me comunicou, ou vai sair outra edição. E assim foi. Ele chegou a 14 edições, aqui há uns anos atrás, e tem uma cor da época, quer dizer, assim, uma inquietação da época, né? Então, por exemplo, todo mundo que eu nesse livro resumindo, quer dizer, assim, bem resumido, eu tento mostrar quais são as possibilidades de se pensar o Brasil, né? Quer dizer, e qual é o peso de uma tradição colonial que nós sofremos, né? Então, essa preocupação minha era uma preocupação muito, muito difundida na época. E isso em todas as áreas, quer dizer, os arquitetos estavam querendo fazer isso, por isso o livro foi lido no curso de pós-graduação de arquitetura, o fulano de outras áreas, medicina, no Hospital de São Paulo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, fizeram os médicos leram e debateram para aplicar a medicina, aquilo que eu falava ali de filosofia. Então foi uma coisa daquele momento, né, que você não programa nem espera, né, que acontece, você não sabe que, né? Então isso foi e até hoje ele é lido, é discutido. Eu queria te perguntar se você ainda recebe mensagens de leitores. Nessa discussão em torno do humor, que foi muito forte no Brasil recentemente, eu imagino que o Crítica, de novo, veio como um livro que discutiu o humor como filosofia do brasileiro, né? Eu tento no livro desqualificar ou criticar a linguagem acadêmica, formal, etc., né? E dar valor a uma linguagem mais literária e uma linguagem contestadora de formalidades, etc. Então é isso que eu fiz. Já que você falou da linguagem acadêmica, você também é autor do Alegres Memórias de um Cadáver, né? Que é um livro que me parece nasceu da tua experiência dentro da própria academia. Assim como em relação ao mercado editorial, você também é pessimista em relação à universidade, que a gente teve um momento da universidade que ela tinha uma visibilidade, não dizendo que ela era melhor ou pior, né? Na sociedade. Todos esses autores da CRIAR eram ligados à universidade, né, de alguma maneira, né, os criadores, você, a Iria e o Tesa. Né, experiências assim não são mais possíveis, nós estamos no outro lugar hoje. Olha, eu me aposentei em 98 e agora no dia... Aqui é o FPR, né? Então, desde 98 é a primeira vez que eu boto o pé na UFPR. Quer dizer, então eu estou afastado. Quase 20 anos. Até por decisão própria, assim, de me afastar e tal. Mas por mudar de ambiente, né? Não sei, se a tua pergunta me embaraça, eu não sei exatamente o que pensar.
Mas o Alegres Memórias também é um livro que continua sendo lido. Sim, ele tem cinco edições já. O Alegres Memórias é um que vocês certamente não leram, então só dá é um livro que circulou muito, teve um impacto muito grande também, e ele é um livro que se passa numa universidade, e na universidade sempre há o curso de medicina, onde tem os cadáveres que são feitos, os estudos de anatomia, etc, etc. E só que na universidade chega um cadáver, né? Só que esse cadáver, por algum motivo que não se sabe qual, e não importa, ele recobre a consciência. Ele está num daqueles tanques de formol e ele recobre a consciência. E aí ele sai pela universidade à noite, a andar, ver coisas e tal, observar troços, a lei de tal, a roubar de tal, etc, etc. E aí vai criando toda uma história que, na verdade, é a maneira de estudar a repressão na universidade naquele momento, né? Que era uma repressão violentíssima, né? Quer dizer, uma repressão que é de presença policial dentro da sala de aula, né? Então, por exemplo, a gente dava aula, eu me lembro assim, de ter dado aula, aliás, num curso de jornalismo isso aconteceu, foi a primeira vez que aconteceu. Eu dava aula e, de repente, você sentia assim que tinha alguém diferente na sala. Aí você olhava, tal fulano lá. Aí era um sujeito forte, pescoço grosso, tal, assim, cabelo cortadinho, a maneira dos militares e tal. E ele estava lá assistindo tua aula, né? E ele se inscrevia, ele era inscrito, né? Como aluno, não sei o quê, tal, e ele estava ali vigiando tua aula, né? Então, essa repressão na universidade, que havia no interior da universidade, isso refletia toda a repressão que existia no Brasil, né? Na sociedade brasileira. Aliás, eu fico com a impressão que a tua experiência durante a ditadura de cerceamento, de certa forma, de censura e de perseguição foi pouco explorada. Acho que você falou pouco disso, né? Até hoje, em entrevistas, ou eu não sei se é impressão minha. Como que a ditadura acabou afetando um pouco também o teu trabalho e a tua atuação dentro da universidade. Esse período da ditadura afetou a todos nós, né? As pessoas dessa faixa de idade. Todos nós fomos afetados profundamente por esse período ditatorial. Alguns de uma forma, outros de outra, uns sofreram mais, outros sofreram menos. Eu passei 13 anos caçado, eu não podia dar aula, né? Me expulsaram da Federal, caçaram da Federal e fiquei 13 anos. Até que, com a lei da anistia, eu consegui voltar a dar aula, né? Então, o Alegres Memórias eu decidi escrever numa situação específica que mostra também, é um símbolo assim do que acontecia nessa época. Era uma situação de repressão e tal, e eu estava sendo afastado da universidade, né? E eu tentei de todas as maneiras conseguir que dissessem por que eu estava sendo afastado. Eles não diziam, né? E quem fazia isso era um sujeito que servia ao SNI, era um ex-bedel da Faculdade de Direito. Quer dizer, ele ficava do lado da reitoria, da sala da reitoria, ele mandava em tudo. Só dava aula se ele autorizasse. Enfim, aí eu sei que essa situação toda de repressão me perdi aqui, peraí. Recupera. Você estava falando que afetou a todos, né? É isso. Aí eu sei que eu comecei a insistir daqui e ali, tentar descobrir como é que eu fazia, porque eu queria que eles revogassem aquela coisa de me expulsar da universidade. E aí, um dia, um professor, né, me chamou para um encontro. Só, você vai lá no... parecia coisa desse filme Série B. Ele diz assim, lá no estacionamento tal. Eu tive que ir lá no estacionamento conversar com ele. Aí ele chegou lá e disse, olha, Roberto, é o seguinte, eu estou falando em nome do... Como é que chama o militar que manda na sessão... General, né? É um general, mas enfim, general diretor da região militar aqui e tal.
Estou falando, eu disse sim, e o que foi? Ele disse, olha, se você ficar quieto, não procurar reclamar, não procurar voltar a ser professor, não encher mais a paciência dele, porque senão ele vai mandar você te prender. Aí eu digo, tá, tudo bem. Ele tem canhão, eu não tenho, né? Vou fazer o que era. Aí então a partir desse momento, eu me lembro bem, eu disse, então eu vou escrever essa história. Então o Alegres Memórias é uma história que eu escrevo tentando mostrar qual era o clima na universidade, de repressão. Uma última pergunta antes de abrir para o pessoal também interagir. A gente teria muitos dos teus livros para comentar, porque eu sei, até ia te perguntar qual era o livro da tua predileção, né? Se é mesmo o livro sobre o contestado, se é essa que é a questão. Mas o Júlia da Costa eu achei que é interessante porque foi um livro que teve uma boa circulação no mercado. E fiquei imaginando tantos alunos nossos que são tão ligados em questões de gênero, se não é o momento de reler esse livro sobre uma mulher, uma paranaense, e uma vida, de certa forma, em segredo também, né, para muita gente. Se você pudesse comentar um pouco essa experiência do livro sobre a Júlia da Costa. A Júlia da Costa é um caso muito interessante, né? Porque ela... Primeiro, se você disser a autora paranaense, isso é discutido no começo do século, se era paranaense ou catarinense. Eu acho engraçadíssima essa discussão, porque não tem importância nenhuma, né? Então, mas na verdade ela nasceu em Paranaguá e muito jovem, muito menina, foi para São Francisco. Hoje São Francisco do Sul, né? Ela foi para lá. E ela teve ela é uma figura, ela é poeta, escreveu livros e tal, publicou seus poemas, mas ela era uma mulher muito além do tempo dela, né? E sofreu muito, justamente por isso. Quer dizer, o pai dela morreu cedo, aí ela ficou só com a mãe, em São Francisco, e ela teve uma razoável educação e era muito curiosa, lia muito, conhecia muitos poetas românticos, todos ela conhecia bem, etc. e tal. E ela fez coisas inusitadas para a época, né? Ela fez coisas como ser jornalista, ela escrevia no jornal, né? E que era uma coisa para homem, não era coisa para mulher. Então, ela fazia artigos de opinião, tal, dava lá a opinião dela sobre algumas coisas, mas ela chegou a fazer coisas assim como que seria hoje uma coluna social, né? Como o marido dela era o comendador, que era o chefete da região de São Francisco, eles faziam muitas festas, né? Ela era pianista, ela tocava piano, não sei o quê, faziam festa, e ela contava, até inclusive detalhes das roupas. Fulana estava com a roupa assim, assim. Então é interessante que, de todo esse conjunto, né, ela era, no entanto, uma figura de um grande impacto, né, de um grande impacto social, né? E ela... a vida dela é uma vida estranha, porque não combina com aquele momento, né? Ela não casou cedo, que era o usual, quase que obrigatório na época, né? Não casou cedo. Aí ela já tinha 26 anos, o que era considerado então na época uma solteirona, inviável, né? Então já era uma coisa muito ruim para ela. E ela se apaixonou por um violeiro, um jeito de tocar violão, que era compositor ele. E é um bom compositor. E se apaixonou por ele, mas não deu certo. E ela acaba casando com esse comendador, que ela tinha 26 anos e ele tinha 56. Então a história dela é uma história conturbada, compreende? É uma história trágica. E a poesia dela revela toda essa tragédia, né? Só que com com aquela suavidade, ou com aquela fantasia do romantismo brasileiro, né? Da literatura brasileira. Você falou que você fez a publicação dele normal, depois ele foi editado pelo MEC, foi isso? O MEC fez uma edição especial de 11 mil exemplares para distribuir em bibliotecas pelo Brasil. E teve uma edição também, se não me engano, da imprensa oficial, mas daí foi só das poesias, né?
Não. Aí não tem nada a ver com isso. Isso aí foi a imprensa oficial fez uma coletânea de... Que não foi com a tua... Não. Agradeço, Roberto, você ter vindo aqui dividir com a gente essa tua experiência editorial e de escritor. Obviamente, vocês viram quantas camadas a gente teria para explorar aqui, né, de conhecimento. E venha mais vezes, não espere mais 20 anos para voltar na universidade. Estamos aqui de braços abertos. E obrigado mesmo por esse conhecimento dividido aí com a gente. Tá obrigado bom? pelo convite e um abraço a todos.